Olá, boa noite. A gente está começando mais um episódio da Hora de Engravidar, essa série de lives que visam te acolher e te realmente dar uma clareza do que você precisa fazer para conseguir engravidar. Eu sou a doutora Juliana, ginecologista, sou especialista em fertilidade, eu atuo com reprodução humana e meu objetivo aqui é te ajudar a realizar o sonho de engravidar após os 30 anos. No assunto de hoje a gente vai falar sobre endométrio fino, né? Como você identifica e o que você pode fazer para conseguir melhorar esse endométrio. A primeira coisa que a gente precisa ter clareza é o que é o endométrio, né? O endométrio é o revestimento da parte interna do útero e é lá justamente que o embrião vai chegar, que aquele bebezinho vai chegar e vai se implantar, geralmente por volta do 5º dia de vida de desenvolvimento. Então, a gente ter um olhar especial para o endométrio é extremamente importante, porque é lá onde vai ser a casa dele, né, desse embrião durante 9 meses. Então, é importante a gente fazer essa avaliação para quem quer engravidar, porque o endométrio ele pode trazer várias alterações que podem dificultar a gravidez. Então, se a gente tem um endométrio receptivo, né, para implantação desse embrião, para que esse embrião possa se ocorrer a nidação, que é justamente assim esse encontro, né, do embrião com o endométrio, fica tudo muito mais fácil. E muitas vezes a gente fica preocupado apenas em ovular e esquece nessa avaliação endometrial e precisa haver essa sincronia entre o período da ovulação e o que está acontecendo lá dentro do seu endométrio, porque é isso que eu falei, a gente vai ter a receptividade desse embrião para ele poder se implantar, tá? Então, quais são as fases, né, do ciclo menstrual que a gente tem e o que esperar do endométrio em cada fase? A primeira fase, né, do ciclo menstrual é justamente quando a gente começa a menstruar. Quando desce aquele sangue vermelho vivo, é o sinal de início do nosso ciclo, né, da nossa menstruação. Então, essa fase, o nosso endométrio, ele pode ainda, se a gente fizer um ultrassom transvaginal, tá de certa forma ainda espesso. E conforme a menstruação avança, conforme há aquela descamação do endométrio, ele vai afinando. E aí se começa então o que a gente chama de fase folicular, que é a fase em que o folículo começa a ser recrutado, começa a crescer. Esse folículo crescendo, ele vai produzir o estrogênio e esse estrogênio vai fazer com que o endométrio comece novamente a se preparar para receber o embrião. Ele começa a aumentar de espessura, começa a engrossar. Na fase periovulatória, né, é um endométrio, então, que se a gente fizer um ultrassom vai estar com aspecto trilaminar e ele vai aumentar a chance, né, de, se tiver com mais de 7 milímetros, de ocorrer a implantação ali daquele embrião. E após a ovulação, ele torna-se um endométrio secretor. Então, o corpo lúteo, né, ele começa a produzir uma progesterona e isso faz com que as células de dentro do endométrio se modifiquem e começam a ter uma ação mais secretora ali também para conseguir levar essa gravidez adiante. Tá? Então são essas fases do ciclo menstrual e correlacionadas com o endométrio. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui que a gente vai respondendo, tá bom? Então as principais formas, né, que a gente tem de avaliar o endométrio são basicamente a ultrassonografia, né, ultrassom único, o ultrassom seriado e a esteroscopia. Então são 3 formas que a gente tem de conseguir avaliar esse endométrio. O ultrassom único, ou ultrassom seriado, ou a esteroscopia. Quando que eu vou fazer cada um? Então, se eu vou num ginecologista, né, para uma rotina, e eu tenho uma avaliação de ultrassom transvaginal, eu preciso alinhar com o ginecologista o que ele está querendo ver. Se é um ultrassom único, se eu quero fazer, por exemplo, a percepção, se tem alguma suspeita de pólipo, alguma distorção da cavidade, é interessante fazer na primeira fase do ciclo menstrual. Porque é quando o endométrio vai estar um pouco mais fino e eu vou conseguir ter essa percepção melhor, tá? Agora, se eu quero fazer essa avaliação, se ele fica trilaminar, se ele tem um espessamento adequado, é melhor eu fazer na fase periovulatória. E se eu quero avaliar se a ovulação ocorreu, né, se esse endométrio correspondeu com essa ovulação, a fase secretora é uma fase adequada para a gente fazer. Agora, se eu quero fazer uma avaliação mais completa do ciclo, né, se eu quero fazer a associação também de avaliação dos ovários, eu posso fazer o ultrassom seriado, que é aquele que eu faço na primeira fase, na fase periovulatória e na fase pós-ovulação. Esse ultrassom seriado, ele dá bastante informação pra gente de como que tá funcionando o nosso ciclo e essa sincronia entre ovulação, ovário e endométrio. E o outro exame é a esteroscopia. A esteroscopia
é um exame que a gente vai ter um olhar por dentro da cavidade do útero. Então, diferente do ultrassom, que olha, né, o útero, não só o que teria aquela camada interna, mas ele consegue ver através das paredes, a esteroscopia só vai olhar ali dentro. Então, imagina, eu sempre faço uma analogia da seguinte forma. Imagina que você está aqui nessa sala você está no seu útero por dentro. O ultrassom transvaginal é um exame que vai estar um aparelho lá na recepção, lá na outra sala, e vai tentar enxergar através das paredes o que tem aqui. E ele consegue também ver o que está do gesso, o que está da laje para cima. Agora, quando a gente faz a esteroscopia, é um exame que eu abro essa porta e eu entro dentro da cavidade. Então, eu só consigo ver o que está por dentro. Eu não tenho a percepção do que está do gesso para cima, eu só consigo ver o que está aqui dentro. Então, são exames complementares. A esteroscopia ela pode te ajudar a sinalizar se você tem alguma endometrite. Ela vai confirmar se realmente tem um pólipo que às vezes foi suspeito no ultrassom. Vai ajudar também a identificar se tem algum mioma para dentro da cavidade que possa distorcer ali e dificultar a implantação do embrião. Então, quando a gente pode associar, é sempre bom, tá? Perda gestacional com 12 semanas pode ser alteração de endométrio? Sara, muito improvável, tá? Existem algumas alterações anatômicas do útero, né? Como, por exemplo, o septo, que pode sim aumentar o risco de aborto, tá? Então, precisa entender o que levou essa perda. Se você tem alguma alteração anatômica que justifique essa perda. Mas não é a principal hipótese. Então, vai depender muito do fator idade, né? Se tem trombofilia. E essa investigação anatômica é extremamente importante. Então, essa avaliação do ultrassom transvaginal, da esteroscopia e, quando for necessário, a associação com a ressonância magnética são exames importantes para a gente entender se tem alguma malformação uterina que possa, por exemplo, levar a uma perda ou uma dificuldade de engravidar. E aí a gente vai ter, por exemplo, o septo uterino, que é uma malformação que pode sim levar a um aumento da perda gestacional, tá? Mas não é a primeira hipótese para uma perda de 12 semanas. Então, o ideal é você aprofundar a investigação com avaliação de trombofilia, avaliação da questão do cariótipo, né? São fatores cromossômicos também que podem acontecer, tá? E o que seria considerado o endométrio fino? O endométrio fino, a gente consegue fazer essa avaliação principalmente pelo ultrassom transvaginal. E a gente considera um endométrio fino é aquele endométrio que na fase periovulatória não atinge o tamanho de 7 milímetros, que é o tamanho que os trabalhos evidenciam que aumenta a chance da implantação da gravidez acontecer. A gravidez pode acontecer com um endométrio mais fino do que 7 milímetros? Sim, pode. Só que quando a gente atinge esse valor, os trabalhos evidenciam que a gente consegue aumentar a taxa de implantação. Então, é o ideal realmente a gente tentar atingir esse valor de 7 milímetros na fase periovulatória, se você vai tentar uma gravidez natural. Se você vai passar por um tratamento de reprodução humana assistida, como uma inseminação, como uma fertilização, como uma relação sexual programada em que a gente faz um monitoramento do ciclo, o ideal é sim ter esse endométrio de 7 milímetros ou mais, tá? Agora, se a gente não atinge esses 7 milímetros, existem alguns artifícios que a gente pode tentar se cercar e fazer para fazer com que ele chegue nesse tamanho que a gente deseja. Então, algumas alternativas que a gente tem, né? É justamente entrar com algumas medicações hormonais ou utilizar, por exemplo, o ciclo das sementes. Isso tudo pode ajudar a gente a aumentar a espessura e a adequação, torná-lo mais adequado para a implantação do embrião, tá? Aborto retido é pior que aborto espontâneo? Tem a ver com endométrio? Olha, não tem uma... Aborto retido, tá? Vamos lá, vamos tentar diferenciar o que são essas questões. Quando a gente fala em aborto espontâneo, é um aborto que não foi provocado. O aborto retido é o aborto que aconteceu, né? Aquele embrião não está mais se desenvolvendo e o corpo não teve a dilatação do colo ainda e não teve a expulsão daquele embrião, tá? Daquele saco gestacional. Então, uma coisa não tem relação com a outra a ver com o endométrio. A evolução do aborto, né, retido, se não acontecer espontaneamente, geralmente a gente pode esperar esse aborto retido evoluir para o início de um sangramento, para a abertura desse colo, né, para um esvaziamento de cavidade espontânea, até mais ou menos aí um mês e meio. E se isso não acontece, aí a gente deve realmente passar por um procedimento,
tá? O aborto, quando ele é completo, aí é a diferença, retido e completo. O aborto completo é quando houve o total esvaziamento da cavidade uterina, tá? E o aborto retido é quando existe, né, a perda do bebê, mas ele ainda se encontra ali dentro da cavidade. O aborto espontâneo é porque ele não foi provocado. Então, não são coisas separadas, entendeu? Diferente. Aborto retido não é diferente de aborto espontâneo. O aborto retido, ele é espontâneo, ele pode ter sido espontâneo, mas o aborto retido é diferente do aborto completo, tá? A diferença tá mais aí. O período periovulatório, Sara, é o período em que você tá perto de ovular, que você tá nessa fase que o seu folículo tá grande o suficiente para você já ovular, tá? Então é na fase aí próxima do seu período de ovulação. É isso que a gente chama de fase periovulatória, tá? Como evitar uma gravidez anembrionada? Isso a gente não tem nenhum artifício que a gente consiga realmente evitar, né? Melhorando qualidade de óvulo, tentando engravidar mais precoce, mais cedo, com uma idade menor, a gente diminui a chance da gravidez anembrionada acontecer. Mas não tem uma medicação, né, um tratamento específico que faça, com certeza, se você fizer isso aqui, não vai acontecer? Não, infelizmente isso não tem. O que a gente tem são orientações, melhorando qualidade de óvulo, melhorando qualidade de espermatozoide, né? Se tentando engravidar de uma idade mais jovem, a gente diminui a chance de ter uma chance de gravidez anembrionada, tá? Então a melhor fase, né, para você avaliar se tem um endométrio fino ou não, então vamos lá. Qual que é a melhor fase para você avaliar se tem um endométrio fino? É a fase periovulatória, que é justamente a fase em que você está para ovular. Nessa fase, como eu falei, o endométrio ele tem que estar pelo menos de 7 milímetros num aspecto trilaminar. Esse aspecto é muito importante e a espessura do endométrio também, para que esse embrião chegue lá e se implante. Vamos relembrar aqui um pouquinho como é que funciona, né, a gravidez espontânea? Então, quando você tem a relação, os espermatozoides sobem pelo útero, vão para a trompa e lá vai encontrar o óvulo. Esse óvulo, após a ovulação, vai durar em torno de 12 horas e o espermatozoide pode durar em torno de 72 horas. Por isso que é importante a relação ser ou todo dia ou dia sim, dia não, tá? Teve a ovulação, teve o encontro do óvulo com o espermatozoide, pode acontecer a fecundação. Ali já começa o desenvolvimento do embrião, a multiplicação celular. E esse embrião ele é trazido pelos cílios através da trompa, né? Os cílios da trompa vão trazendo esse embrião para ele se implantar dentro da cavidade. Ele vai chegar na cavidade no 5º dia de desenvolvimento de multiplicação celular. Nesse momento, o seu endométrio ele tem que estar preparado para receber esse embrião, para que a anidação aconteça. Se você tem uma distorção dessa anatomia, seja por um pólipo, um mioma, né, ou até uma inflamação como uma endometrite, isso pode dificultar essa implantação do embrião, tá? Então não é só ovular, né? A gente precisa realmente ter um endométrio preparado para isso. E qual é a estratégia que a gente tem quando a gente tem um endométrio muito fino? Como eu falei, a gente pode fazer o ciclo das sementes, né? E a gente pode também fazer uso de algumas medicações hormonais, como o estrogênio. O estrogênio ele vai te ajudar a fazer esse engrossamento. Então, quem produz o estrogênio num ciclo natural? O folículo. Se esse folículo não está gerando uma quantidade suficiente que seja capaz de aumentar esse espessamento do endométrio, uma alternativa é a gente usar o estrogênio, que pode ser oral, pode ser injetável, né? Ele pode ser na pele, pode ser tópico. Então tem várias formas que a gente pode associar o estrogênio para espessar esse endométrio. Existe ainda, né, a nível de pesquisa, o que a gente chama de plasma rico em plaquetas. Então, mulheres que estão em tratamentos de reprodução assistida, que têm uma dificuldade de espessar endométrio, mesmo com medicação, a gente pode fazer esse tratamento do plasma rico em plaquetas, que nada mais é do que pegar o sangue dela, passar por um processo ali, aumentar a quantidade de plaquetas e colocar elas ali dentro do útero. Isso vai fazer uma ajuda para esse endométrio se espessar. É uma forma, né, que ainda está sobre avaliação da ciência, mas já tem sido aplicada justamente para a gente conseguir ter uma resposta e progredir em relação ao benefício que essa técnica pode trazer. E geralmente é feito em mulheres que estão em tratamento de reprodução assistida. Então, por exemplo, mulheres que passaram por uma fertilização e vão fazer a transferência de um embrião, é uma possibilidade.
O que é uma causa, por exemplo, de endométrio fino? Uma das causas de endométrio fino é justamente a manipulação da cavidade uterina. Então, se você teve uma perda, um abortamento e precisou passar por uma curetagem ou um procedimento de AMIU, isso vai aumentar a chance de você ter sofrido algum microdano ali naquele endométrio e dificultar, às vezes, o espessamento desse endométrio depois no ciclo seguinte. Então, quanto menos a gente houver de manipulação dentro da cavidade, melhor, tá? O periovulatório seria do 12º, se eu ovulo no 14º? Bom, se você ovula certinho no 14º dia do teu ciclo, a fase periovulatória é o dia da sua ovulação e 2 dias antes, tá? São esses 3 dias aqui que a gente considera a fase mais propícia para você engravidar. Então, se você ovula no 14º, você tem o 12º, 13º e 14º como os dias periovulatórios, tá? Entendeu certinho, Sara? Isso aí. Então, vamos lá. Eu recebi uma pergunta também sobre medicações que podem influenciar negativamente na espessura endometrial. Então é importante a gente falar que se você está passando, por exemplo, por um estímulo de relação programada, né, que a gente faz a monitorização do ciclo, que a gente dá uma medicação geralmente oral para estimular a tua ovulação, existe uma medicação chamada citrato de clomifeno que pode ajudar na sua ovulação, né, induzir a sua ovulação, mas ela vai ter um efeito às vezes negativo sobre o endométrio, dificultando ele espessar. Por quê? Essa medicação, citrato de clomifeno, é uma medicação que tem um efeito antiestrogênico. Então, ter um efeito antiestrogênico é importante para sinalizar para o nosso corpo de que precisa estimular aquele ovário, para o ovário produzir mais estrogênio. Mas, ao mesmo tempo, ele vai produzir um efeito antiestrogênico no endométrio. E o endométrio precisa do efeito estrogênico, ou seja, precisa do efeito do estrogênio para aumentar essa espessura dele. Então, o citrato de clomifeno, sim, é uma medicação que pode dificultar o espessamento endometrial. A gente tem utilizado hoje uma outra medicação para indução de ovulação, que às vezes é o letrozol, que pode ajudar não ter tanto esse efeito negativo no endométrio. Isso é importante individualizar com o teu médico e sempre fazer ciclos de indução de ovulação monitorizados por ultrassonografia, tá? Isso é um erro muito frequente que eu vejo vocês cometendo, de vocês fazerem sozinhos esses ciclos de indução de ovulação. Pega lá como se fosse uma receitinha de bolo e faz lá o uso da medicação. Por que isso é um grande erro? Porque, primeiro, você não tem certeza se tá dando certo, se realmente recrutou, quando que você está ovulando, tá? E a grande questão também, que é um erro, é que você pode ter uma quantidade muito maior de folículos crescendo, aumentando o risco de gravidez multigemelar. Então, não é o que a gente quer, né? Porque a gravidez multigemelar, ela traz riscos inerentes não só para a mãe, mas também para os fetos. Então, o ideal é você fazer um ciclo monitorizado de indução da sua ovulação, tá? E se meu endométrio ficou fino depois da curetagem, o que eu posso fazer para melhorar? Então, Malu, o que a gente geralmente faz? A gente vai utilizar medicações estrogênicas e o ciclo das sementes. Se você começa tentando, né, de forma natural, e ciclo das sementes, outra coisa interessante é você associar vitamina E, também tem relatos, né, de aumento, ajuda a aumentar a espessura do endométrio, né? Também você pode fazer uso de medicações hormonais. Então, se você passou por uma curetagem, tá usando vitamina E, tá fazendo o ciclo das sementes e você continua com esse endométrio reduzido, tá? O ideal é você avaliar se não tem que entrar com o estrogênio. Só que a grande questão do estrogênio é entrar na fase certa, no momento adequado do teu ciclo, porque se você entra muito antes, você dificulta o folículo de crescer e de você ovular. Então, realmente tem que ser monitorizado isso aí junto com o médico que está te acompanhando, tá? Curetagem é um fator de risco para se ter um endométrio fino, porque houve aquela manipulação. Então, por exemplo, se você fez uma polipectomia, tirou um pólipo por histeroscopia, é um fator de risco para um endométrio fino. Se você fez uma miomectomia, né, de um mioma submucoso, um mioma que está para dentro da cavidade, é um fator de risco para desenvolver um endométrio fino. Por isso que a gente geralmente orienta, quando a mulher tem uma perda gestacional, tentar, se o emocional dela permitir, tentar esperar um pouco para ver se o corpo naturalmente consegue resolver aquela fase, né, da perda do bebê.
tá? Justamente porque a gente quer tentar evitar essa manipulação, pensando já numa gravidez futura. Qual a diferença entre endometriose e endometrite? Vamos lá. Endometriose e endometrite são doenças completamente diferentes. A endometriose, ela acontece quando as células de dentro do útero, que são as células endometriais, vão se implantar por fora do útero. Isso é a endometriose. Já a endometrite é quando você tem uma inflamação da parte interna do útero, desse endométrio, e geralmente é resolvido por medicação antibiótica. Então, são doenças completamente diferentes, tá? A endometrite a gente consegue resolver muitas vezes com antibiótico. A endometriose, ela tem outra etiologia, outra fisiopatologia e não tem uma medicação específica que vai eliminar a endometriose. A endometriose, ela pode ser controlada, né? Surgimento de novos focos, progressão da doença, muitas vezes com um estilo de vida adequado, com a suplementação adequada e, se for necessário, uma cirurgia. Mas são completamente diferentes. Endometriose não acontece dentro do útero, ela acontece por fora do útero, enquanto a endometrite é ali realmente uma inflamação interna. Inclusive, a endometrite, eu tenho relato, né, assim, tenho paciente, né, que estava tentando engravidar já há alguns anos e não estava conseguindo. A gente fez o diagnóstico de duas doenças, adenomiose e endometrite. A gente tratou, a gente controlou as duas e ela teve uma gravidez espontânea. E a endometrite, ela pode ser diagnosticada através da esteroscopia. Então, a endometrite é uma inflamação do útero, da parte interna do útero, né, da cavidade uterina, é diagnosticado por esteroscopia e é tratável. Geralmente um esquema antibiótico multimicrobiano, né, com vários antibióticos, a gente consegue, de amplo espectro, consegue resolver essa endometrite e ficar tudo bem para te liberar para a gravidez, tá? Vão colocando aqui suas dúvidas que eu vou respondendo, tá? Uma coisa que é importante quando você está tentando engravidar naturalmente, e eu quero dar esse alerta aqui para vocês, é o seguinte: quando você está tentando engravidar naturalmente, é importante que você tenha a sensibilidade de perceber o muco. Por quê? Porque muitas vezes, se você não está percebendo o muco, pode ser um sinal de que seu endométrio não está na fase periovulatória, de que você não está com o endométrio adequado, espessando de forma adequada. Se você faz um ultrassom seriado e você nesse ultrassom consegue identificar que você faz o endométrio adequado nessa fase perto da sua ovulação, na fase periovulatória, e nesse mesmo momento, nesse ciclo, você consegue perceber que você também está produzindo muco, isso tudo junta e você começa a ter um conhecimento muito mais aprofundado do teu ciclo. Então, você nos outros ciclos não precisa necessariamente ficar fazendo ultrassom, mas você já conseguiu identificar como que é o seu muco, a sua percepção naquela fase. E aí eu vou te contar um caso recente agora de uma paciente que eu vou fazer amanhã a inseminação intrauterina dela. Olha só esse caso. A gente começou a indução de ovulação dela para preparar o endométrio, né, e a ovulação para a inseminação. Quando a gente começou esse ciclo, ela começou a ter um crescimento do folículo, mas o endométrio não estava respondendo. E aí, o que eu usei de artifício? Além da questão da acupuntura que ela vinha fazendo, das suplementações, eu precisei utilizar estrogênio, né? Estrogênio comecei por via tópica, passando na pele. E a gente foi monitorizando. E o endométrio ficou trilaminar, mas ainda não estava espesso. E ela não estava sentindo muco. A gente continuou, os dias foram passando, eu resolvi acrescentar uma outra via de administração do estrogênio, que foi a via oral. Essa via oral, quando eu fiz a ultrassonografia dela 2 dias depois, a gente conseguiu identificar que o endométrio já estava mais espesso. Então ela teve uma melhor absorção, talvez por via oral. Além disso, o folículo cresceu mais, produziu mais estrogênio. E aí ela sim, aí começou a perceber o muco. Então percebe, o corpo vai te dar sinais de que ele está realmente se preparando para aquele momento. E aí a gente induziu a ovulação para fazer essa inseminação amanhã e vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá? Depois de um aborto espontâneo, tem tempo exato para uma nova tentativa e corre o risco de acontecer novamente? Vamos lá, Vanessa. Depois do abortamento espontâneo, quando que você pode começar a tentar engravidar novamente? Você vai começar a tentar engravidar novamente
no próximo ciclo. Se você já menstruou, essa menstruação veio normal, né? Você fez o ultrassom após a perda e confirmou que o endométrio está adequado, está fino, e você já menstruou de novo, pode começar a tentar a engravidar novamente, tá? Agora, se essa próxima menstruação tá diferente, tá tendo escape, precisa confirmar que não ficou nenhum resto ovular dentro da cavidade. Então, teve a perda, confirmou por ultrassom que foi tudo resolvido, você no ciclo seguinte pode começar a tentar engravidar. E esse é um erro importante da gente falar aqui. Tem médicos que falam para você esperar alguns meses para tentar engravidar naturalmente. Isso é mito, isso é errado. Você pode começar a tentar engravidar naturalmente logo no seu ciclo seguinte, contanto que você confirme que o quadro foi resolvido, tá? Agora, se vai acontecer novamente, isso a gente não tem nenhuma garantia. Existe sim a chance de acontecer novamente. O que precisa entender é o que causou aquela perda. Foi um fator aleatório que levou àquela perda ou alguma coisa modificável? Sua tireoide estava boa, sua produção de progesterona estava adequada? Isso aqui são fatores simples modificáveis que mudam completamente o cenário de uma nova tentativa. Você tem alguma trombofilia, você tem síndrome de anticorpo antifosfolipídico, então são fatores que são importantes de você avaliar. E principalmente a questão da idade. A gente sabe que quanto maior a nossa idade, quanto mais velha a mulher, maior a chance de evoluir um aborto. Existem fatores masculinos para abortamento, que muitas vezes não são falados e não são investigados. Então, se você tem 2 ou mais perdas gestacionais, o homem também precisa aprofundar essa investigação. A fragmentação de DNA do espermatozoide do homem pode levar a um abortamento e ele também deve ser avaliado. Então, quando a gente fala em fertilidade, entenda que a gente precisa avaliar o casal e não só um, tá bom? Varizes pélvicas tem a ver com trombofilia, tive 3 perdas. Kelly, nenhuma relação, tá? Precisa aprofundar essas perdas que você teve, porque realmente a variz pélvica não tem nenhuma correlação com a trombofilia e com as perdas. Então, precisa realmente entender o que está acontecendo. Primeiro fator, quando você tem perda, né? Conversar com seu médico, fator idade. Precisa avaliar seu cariótipo e o cariótipo do marido. Precisa avaliar a fragmentação de DNA. Precisa avaliar a trombofilia. Então, quando você tem uma perda gestacional, principalmente se você tem mais de 3 perdas, o que você precisa avaliar? Você precisa avaliar idade da mulher. Você precisa avaliar fator, né, de trombofilia. Você precisa também dar uma olhada no cariótipo de vocês e a fragmentação de DNA do espermatozoide, tá? Então, 4 fatores. Se você tem abortamento de repetição, você precisa avaliar 4 fatores. Idade da mulher, fragmentação de DNA do espermatozoide do homem, trombofilia, tá? E precisa avaliar também a questão da cariótipo de vocês. Além, vou botar mais um aqui, além de avaliar o seu TSH, sua progesterona, né? Tudo isso é importante, tá? Anotou, Kelly? Você precisa avaliar isso junto com o teu médico, tá? Então, resumindo aqui, 5 investigações que você precisa fazer se você teve abortamento de repetição. Avaliar se você tem trombofilia, avaliar a sua idade, avaliar o seu cariótipo e o do seu marido, avaliar TSH, progesterona e fragmentação de DNA do espermatozoide. Então, são 5 fatores que você precisa avaliar se você teve um abortamento de repetição, tá? Então, isso é super importante pra gente modificar o cenário de uma próxima gravidez. Podem vir colocando as dúvidas aqui que eu vou respondendo, tá? Uma outra coisa importante, quando a mulher tem uma dificuldade de espessar o endométrio, o que a gente pode usar, né? Além desse suplemento, como eu mencionei, suplemento de vitamina E, o ciclo das sementes, né? Muitas vezes a gente pode usar também a arginina para ajudar nesse espessamento. Existem alguns trabalhos mostrando que ela pode aumentar a vascularização. Mas então, o que você pode fazer de forma mais natural para ajudar a espessar esse endométrio? Então, vamos lá, você vai usar a vitamina E, você pode avaliar o uso da arginina, você pode fazer o ciclo das sementes, você pode fazer práticas da medicina chinesa
para aquecimento do útero. Então, fazer compressa de água morna, fazer escalda-pés, você pode tomar chás, né? Existe o ciclo dos chás que também pode ajudar, você pode associar a acupuntura. Então, são todos fatores que podem te ajudar a espessar esse endométrio de forma natural. Não aconteceu esse espessamento, o que você pode fazer? Usar estrogênio, tá? Então, isso é um artifício importante que a gente tem para associar. E não é porque você está usando estrogênio que você não pode associar essas outras práticas naturais. Então, você pode associar tudo, tá bom? Para conseguir o resultado que a gente quer. Oh, podia atender em Nova Friburgo, região serrana. É verdade, mas a gente faz teleconsulta. Malu, a gente pode fazer teleconsulta, tá bom? E aí é Nova Friburgo, é Brasil, né? Até exterior. Tem um paciente lá em Portugal, paciente na Inglaterra. Então, essa parte online permitiu essa aproximação que é muito boa com vocês, trocar essa experiência aqui. E como eu sempre falo, né? Quem engrandece essas lives aqui são vocês com as perguntas. Tendo fragmentação no espermograma, o que pode ser feito? A gente precisa entender, quando você tem o diagnóstico de um alto índice de fragmentação de DNA no espermatozoide, né, visto no espermograma, a gente precisa entender o porquê que aquela fragmentação está acontecendo. É por conta de uma varicocele? É por conta, né, de um estresse oxidativo intenso naquele homem? Ele é fumante? Ele tá obeso? Tem algum fator no estilo de vida que tá fazendo aquele estresse oxidativo exacerbado e levando à fragmentação de DNA? Então tem fatores sim que são modificáveis e tem outros que às vezes não. Quando a gente se depara com a fragmentação elevada, a gente precisa procurar entender a causa e tratar a causa. Nem sempre a gente consegue. E aí a gente vai utilizar, né, suplementação vitamínica, a gente vai utilizar a correção da varicocele se tiver, e se a gente não conseguir através dessas medidas, a gente pode recorrer à fertilização in vitro, que consegue selecionar os espermatozoides sem essa fragmentação alterada. Tá? Então, se você se depara com uma fragmentação alterada num espermograma, você pode primeiro investigar o porquê para tratar a causa, que pode ser varicocele, tabagismo, né? Um aumento do consumo de álcool, obesidade. E se você, usando os suplementos, né, fazendo as medidas adequadas, corrigindo essa varicocele, não consegue melhorar esse índice de fragmentação, você pode recorrer, por exemplo, a uma fertilização in vitro, que vai selecionar o espermatozoide com menor índice de fragmentação. Amém, Malu. Obrigada. Vocês que são. Obrigada pelo carinho. Vamos lá, gente. Podem colocar aqui as dúvidas, tá? Vamos lá. Em relação à questão dos exames para endométrio, vocês têm alguma dúvida ainda, tá? Lembrando aqui, fazer o ultrassom transvaginal é extremamente importante se você quer engravidar. Fazer a histeroscopia é um exame também importante para a gente avaliar essa cavidade, ver se ela tem alguma distorção na anatomia, se ela tem alguma inflamação como a endometrite. A endometrite que é uma causa tratável, né, com antibiótico, que pode ser resolvida de forma às vezes até muito simples para a gente conseguir gerar essa gravidez. Quando a gente vai fazer, uma paciente vai fazer a transferência de embrião através de fez uma fertilização in vitro e vai fazer a transferência desse embrião para dentro da cavidade, a gente deve, né, a minha sugestão é que faça a histeroscopia antes de se transferir esse embrião para dentro dessa cavidade. Então, dúvidas sobre endométrio fino, mais alguma dúvida que vocês tenham? Mais alguma dúvida sobre o caso de vocês, sobre fertilidade? Podem colocar aqui que eu vou responder. Essa semana, né, contando aqui pra vocês, amanhã vai ter, vou fazer uma inseminação, né, nesse casal. Esse casal já tá tentando engravidar há um tempo. Mas a gente a princípio eu tinha pensado, cogitado sua fertilização, mas ele fez um espermograma, o espermograma veio bom, e aí eu sugeri a gente tentar um tratamento de menor complexidade, porque é um casal jovem e a gente vai tentar então a inseminação. E aí eu contei pra vocês aqui como que foi, né, esse preparo de endométrio para essa inseminação. Ficou
quase, assim, ela chegou, o folículo dela ficou de um tamanho de 24 milímetros, tá? Um folículo relativamente grande, mas foi bom esperar porque ela não ovulou antes da hora e conseguiu, com esse folículo maior, conseguiu espessar esse endométrio associando a estratégia das medicações, mais a estratégia das vitaminas, né, da medicina chinesa. Tem mulheres que naturalmente vão ter uma dificuldade de espessamento endometrial e é até interessante, às vezes eu gosto muito de associar esse olhar da medicina chinesa, porque eles trazem algumas justificativas de alterações energéticas que justificam um endométrio fino. Eu vou combinar uma live aqui com uma especialista na parte de medicina chinesa para dar essa clareza. Mas o que a gente costuma orientar é justamente o aquecimento de membros, né, de pés, fazer a compressa morna. Então, se você tem extremidades muito frias, faça essa compressa, faça um escalda-pés, faça o ciclo dos chás. Isso é extremamente importante para você melhorar a tua fertilidade. Kelly perguntou onde é que eu atendo. Eu atendo online, né? Se você não for do Rio de Janeiro, mas se você for do Rio de Janeiro, eu atendo em Bangu e na Barra da Tijuca. São 2 lugares. Aqui eu tô no meu consultório, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então são 2 lugares, mas online também. Dá pra gente fazer essa consulta. Você manda os exames, eu dou uma olhada e aí a gente conversa e traça uma rota bem estruturada para o que você precisa fazer para conseguir engravidar. O ciclo das sementes, Sara, eu tenho no meu programa Engravida Já sim, mas você pode ter acesso ao ciclo das sementes, tem, se eu não me engano, na rede social, enfim, né? Mas no Engravida Já eu consigo te direcionar de uma forma um pouco mais específica quais são as sementes que você precisa utilizar, como que você faz esse preparo, né, as fases do ciclo menstrual. Então no Engravida Já é um programa completo que te acolhe nesse cenário também. A gente tem o ciclo dos chás, o ciclo das sementes, porque a minha visão, tá? Eu sou médica, sou ginecologista, trabalho com reprodução humana, mas eu sei que é importante a gente fazer essa integração de áreas. Então, por exemplo, ontem, né, segunda-feira, a gente teve um encontro com a psicóloga Lio e as alunas do programa Engravida Já, mais algumas pacientes, justamente para abordar essa parte emocional. E hoje, conversando aqui, né, agora a última consulta, né, aqui do dia, foi justamente falando que essa parte emocional é extremamente importante para a gente conseguir avançar. Porque chega um momento, muitas vezes nessa maratona, que o que dificulta a gente avançar é a parte emocional, é a nossa cabeça. Então, ter isso centrado é importante. E a minha visão é que a gente precisa realmente integrar essa parte emocional, associando a medicina, claro, associando aos conhecimentos da fisiologia. Entender muco, entender temperatura basal, né? Entender as percepções do seu corpo. Você precisa entender quais são os exames que você precisa fazer para ter clareza do que você teria que ter para ter um diagnóstico, porque quando você tem um diagnóstico, você consegue ter uma assertividade de rota melhor, mas a gente também precisa associar nutrição, atividade física, os suplementos, a gente também precisa associar as práticas da medicina chinesa. Tudo isso é uma integração. Então a minha visão é de uma medicina realmente integrativa que soma as áreas para conseguir aumentar a sua fertilidade. É nisso que eu venho aplicando para gerar resultado para as minhas pacientes, tá? Deixa eu só ajustar aqui uma coisa para vocês, só um minutinho. Estou amadurecendo a ideia de fazer a esteroscopia. Seria mais ou menos igual à prevenção anual ou seria um pouco mais dolorido igual à esterossalpingografia? Ótima pergunta, eu vou te responder isso. Peraí. Vamos lá. Como é que funciona a esteroscopia? A esteroscopia é um exame, né, que eu como mulher, como paciente já fiz, eu já fui submetida, tá? E eu faço esse exame no consultório. Então é um exame que a esteroscopia é um exame que você vai ficar na posição ginecológica, né, deitado na posição ginecológica, e vai ser colocado, alguns médicos colocam o espéculo como se fosse um preventivo, outros não, e vai entrar com o aparelho ali dentro da vagina, visualizar o colo do útero e adentrar ali com o aparelho para visualizar a cavidade, o canal cervical e a cavidade. A diferença da esterossalpingografia é que na esterossalpingografia é colocado um catéter e colocado um líquido ali dentro e feito, né, algumas fotos de raio-x
para se conseguir visualizar as trompas, aquele contraste passa. Então, alguns relatos, né, de que a histerosalpingografia pode ser um pouquinho mais dolorido do que a histeroscopia, mas a histeroscopia também pode causar em algumas mulheres cólica. Qual é a estratégia que a gente pode utilizar para minimizar a cólica na histeroscopia? Primeiro, fazer sedada. Se você fizer sob sedação, você consegue não sentir nenhum desconforto. Agora, se você vai fazer a histeroscopia sem sedação, você pode anestesiar o colo do útero, são estratégias possíveis. Anestesiar o colo do útero com anestesia local. Você pode fazer principalmente, né, na primeira fase do seu ciclo menstrual, quando o colo do útero está um pouquinho maior, tá? Aberto, uma abertura maior do que após a ovulação, né? Do que próximo de menstruar. E você pode usar analgésico 1 hora antes para minimizar esse desconforto que a histeroscopia pode causar. Porque olha como é importante você conhecer o teu ciclo para entender o porquê cada época de cada exame. Se você faz a histeroscopia na primeira fase, na fase antes de ovulação, na primeira fase do seu ciclo, o colo do útero está um pouquinho mais aberto. E isso faz com que o aparelho consiga entrar muito mais fácil. Por que o colo do útero nessa fase está mais aberto? Justamente porque ele quer que haja a subida dos espermatozoides. Agora, depois que ovulou, já é para ter acontecido o encontro do óvulo com o espermatozoide. E aí, o que o corpo entende? Eu vou fechar aqui essa cavidade para proteger um possível embrião que esteja aqui dentro de mim. Então ele fecha um pouquinho mais o colo do útero, né? Então essa é uma fase que às vezes é mais difícil realizar o exame. Então se você tá com medo, né, com receio de fazer a histeroscopia, faça na primeira fase do seu ciclo menstrual, ou seja, acabou a menstruação, já faça esse exame, use um analgésico antes e peça para o médico avaliar de fazer uma anestesia no seu colo do útero. São estratégias possíveis. Não podendo fazer isso, uma alternativa é você fazer sob sedação, tá? É um exame rápido que costuma ser bem tolerável. A vantagem de você fazer, né, acordada é porque você vai falando com o médico a sua sensação. E o médico pode parar em qualquer momento se você estiver desconfortável, tá? Então é importante essa percepção do seu grau de dor. E o que eu noto muito é que quando você vai com muito medo para o exame, geralmente é um exame que você fica mais sensível. Então, ter esses artifícios, ter um local que você tenha confiança de fazer, o profissional, é importante para tentar te ajudar nesse momento. Eu já fiz esse exame, né, como eu falei para vocês. Na primeira vez que eu fiz, né, as 2 vezes que eu fiz sem sedação. Na primeira vez que eu fiz, na hora, eu senti um pouco de desconforto. E aí eu achei que tava tudo bem, levantei e tal, e depois eu me senti um pouco mal mesmo, tá? Mas eu tomei um Buscopan e aliviou. Já na segunda eu já fui mais, né, contida, e aí já pedi pra médica pra depois do exame ficar um pouquinho deitada ali pra conseguir me recuperar, e não levantei tão rápido. E foi tudo bem, né? Mas assim, de fato é um pouco desconfortável, mas totalmente tolerável, tá? Mas isso é muito individual, é de mulher para mulher. Tem mulher que é mais sensível do que outras e tudo bem, né? Mas é importante você entender o seu corpo, né? Se você é mais sensível e quiser fazer isso com sedação, não tem problema nenhum. Com a sedação, realmente você não vai ter nenhum desconforto, tá? Oi, Kelly, me manda um direct que eu vou te mandar as orientações de como é que a gente pode fazer essa consulta, tá bom? Manda pra mim um direct que a gente se fala. Ah, Vanessa, obrigada. Você que é. Vanessa tem uma energia boa. Isso é muito importante nessa jornada, né? Você ter essa energia positiva, pensamento positivo, porque muitas vezes é isso que pode paralisar. Só não consegue quem desiste. É importante ficar tão claro para vocês, meninas, assim, vocês precisam ter confiança no profissional que está guiando vocês, vocês precisam ter confiança no processo e saber que vocês cada vez estão mais perto de conseguir o bebê de vocês. Eu não vou falar quando que o bebê vai vir, eu não posso falar quando que ele vai vir, como que ele vai vir, mas existem tantos caminhos que a reprodução humana assistida pode oferecer para vocês, seja, né, de forma natural, seja através de um tratamento de reprodução humana assistida. O que não façam é parar, vocês precisam continuar, porque
Às vezes é só uma questão de ajuste de rota e tá certo. Então eu tenho tantos casos de pacientes, né, que às vezes, num primeiro momento, não visualizam um caminho, uma rota, e depois conseguem visualizar, aceitar outras formas. Isso é muito importante, porque maternidade também é muito além do DNA, né? É coração, é emoção, enfim. Vale a pena persistir esse sonho aí. Depois das minhas perdas gestacionais, consultei especialista e tudo normal. Agora eu preciso consultar um geneticista, ou a doutora já pede os exames da geneticista para descobrir as perdas. Vamos lá. Primeiro você precisa fazer um cariótipo, tá, Kelly? Você e seu parceiro, cariótipo, fragmentação de DNA. Tô entendendo que se você foi no hematologista, você descartou a trombofilia, né? E a gente precisa avaliar a sua idade, Kelly, porque assim, a idade é o principal fator que aumenta o risco de perda gestacional, infelizmente. Porque o óvulo que você tem hoje, ele tá aí com você, né? Já desde quando você tava lá na barriga da sua mãe. E a qualidade desse óvulo pode vir reduzindo. Então é importante realmente fazer uma investigação completa. Se a gente não identifica causa nenhuma, tá? Se tá tudo normal, você não foi identificado nenhuma trombofilia, cariótipo normal, fragmentação de DNA normal, tudo normal, geralmente a gente acaba orientando realmente fazer uma fertilização in vitro e às vezes até com biópsia de embrião. Por quê? Porque a gente consegue monitorizar melhor o ciclo, né? Consegue entender, visualizar a evolução daquele embrião em laboratório, visualizar onde que tá parando naquele processo ali, entender um pouco melhor. E se a gente faz a biópsia de embrião, a gente sabe que aquele embrião que é euploide, que tem número de cromossomos normal, ele vai ter em torno aí de 60% de chance de gerar uma gravidez. Então, assim, é uma estratégia que a gente tem de tentar monitorizar um pouco mais o ciclo quando a gente tem perdas de repetição, tá? O geneticista, você deve recorrer, né, respondendo até a sua pergunta aqui, você vai recorrer ao geneticista, mas quando você tiver principalmente uma doença familiar que seja, né, transmissível por genética e você queira tentar evitar essa transmissão, é uma forma, né, uma possibilidade, você recorrer ao geneticista para entender um pouco isso melhor, como fazer, mas vai acabar sendo realmente uma fertilização com a biópsia de embrião. Ou quando você tem, né, faz uma fertilização, faz a biópsia e tem o resultado dos embriões, você pode também ter essa consulta com o geneticista para entender um pouco melhor desse resultado das biópsias que vieram do resultado da biópsia dos embriões, tá? Isso também é um momento em que você pode recorrer ao geneticista, mas só pelas perdas e diretamente para o geneticista, eu não acho que esse seria o caminho. Eu acho que primeiro você precisa ir no especialista em reprodução humana e aí sim ele te direcionar, se for o caso, a fazer a consulta com o geneticista, tá? Você precisa ter alguém te guiando nessa jornada. Malu, a esteroscopia ela é importante justamente para você visualizar a cavidade uterina por dentro, que é onde o embrião vai se implantar. Então, quando você faz a esteroscopia, você consegue ter clareza se você tem uma endometrite, ou seja, se você tem alguma inflamação ali, se você tem alguma distorção, né, daquela cavidade que tem que estar bem direitinha, se tem um pólipo, se tem um mioma ali para dentro da cavidade, se tem alguma alteração anatômica, como um septo. Então, a esteroscopia é um exame que ele complementa o ultrassom transvaginal, tá? São exames complementares, tá bom? Uma coisa não exclui a outra. Gente, quero agradecer aqui a participação de vocês. Vocês sempre me ajudam aqui a fazer essa live. Se tiverem ainda mais alguma dúvida em relação à questão do endométrio fino, podem me mandar por direct que eu ainda respondo. Eu vi agora no final, não sei se ela ainda tá ali, né, a acupuntura Melissa, ela entrou, né, e eu que falei um pouquinho sobre as práticas da medicina chinesa, sobre a acupuntura, como isso também agrega na questão do espessamento do endometrial, tá? Então, se tiverem mais dúvidas, podem me mandar por direct, vai ser um prazer responder. E a gente se vê na semana que vem. Semana que vem também tem live, tá? E podem ir me mandando, a gente vai se falando. E eu ainda vou abrir caixinha essa semana. Vou responder as perguntas que me mandaram, que eu ainda não tive tempo para responder, mas eu vou responder. E ainda vou abrir caixinha essa semana. Então fique atento aqui nos stories, tá bom? Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Beijo.